Fala galera, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje a gente vai ver uma notícia quente aqui por parte da Apple que finalmente deu o braço a torcer. A Apple finalmente lançou um programa para que os próprios usuários dos seus iPhones possam consertar os seus aparelhos com peças originais, sem perder a garantia e tudo mais. Esse serviço foi anunciado no último dia 27 de abril e já está valendo lá nos Estados Unidos e já existem planos para a expansão desse programa lá na Europa, que já tem data marcada ainda este ano, mas a gente ainda não sabe quando o serviço vai chegar aqui no Brasil. Mas existe ainda um asterisco que você precisa ficar atento caso você more aí nos Estados Unidos, que é que o serviço, por enquanto, só está disponível para os iPhones 12, 13 e o iPhone SE de terceira geração. E aonde que está escrito, aonde que tem as instruções sobre como você deve proceder caso você tenha um aparelho danificado e queira por conta própria fazer essa manutenção. Basta você acessar aí o site oficial, que ainda está em inglês, mas é oficial da própria Apple, e você vai ter aí algumas instruções bem específicas sobre o que você precisa para poder fazer o reparo aí por conta própria do seu aparelho. Como a gente está vendo aqui no site, existem pelo menos 4 pontos em que você precisa considerar. O primeiro, na hora de você fazer a manutenção do aparelho, claro, você precisa estar bem familiarizado com o manual, que deve dar instruções muito específicas sobre como essa troca deve ser feita para que você aí não viole a garantia do seu aparelho. Depois que você passou por esse passo, né, confirmou que realmente existem peças aí para o seu aparelho, a gente cai aqui na segunda parte, né, onde você vai fazer o pedido, vai botar a ordem para as suas peças que vão chegar aí até a sua casa. Então você pode entrar nesse site aqui, no Self-Service Repair Store, que a gente vai ver com mais calma daqui a pouco, e você vai ter uma descrição ali de quais são os itens e os preços dele para que você mesmo compre e faça a sua manutenção. Como está descrito aqui no site, existem 2 aspectos muito importantes, onde fala aqui que todas essas partes elas foram feitas exclusivamente pela Apple e são peças originais de alta qualidade, e não só as peças de substituição, mas como também as ferramentas são de nível profissional. Então você vai ter aí toda a ferramenta, o maquinário e as peças para fazer uma troca tão boa quanto um técnico especializado faria, desde que você siga aí todas as orientações do manual. Depois então de adquirir as peças e o kit necessário, né, para poder fazer a troca, você vai de fato aí botar a mão na massa e fazer todas essas substituições. E você tem aí um leque de coisas em que podem ser substituídas no seu aparelho, que a gente vai ver daqui a pouco quais itens são esses. Mas depois de tudo isso feito, você pode, como diz aqui no ponto 4, enviar de volta a peça que você substituiu, como por exemplo lá a sua bateria viciada, e eles vão te devolver aí um cascalhinho, você vai receber uma parcela do valor de volta, dando um desconto aí bem interessante para se você quiser aí se aventurar e fazer a troca por conta própria. Então depois de todas as informações confirmadas, você cai aqui nesse site selfservicerepair.com, onde você pode pesquisar aí quais são as peças que estão disponíveis e fazer o pedido das peças e das ferramentas necessárias. Então para isso é só você vir aqui na primeira parte, né, Start Your Order, comece o seu pedido. Você vai selecionar aqui primeiro qual é o produto, no caso aqui por enquanto só existe iPhone. Depois você tem aqui a gama de modelos, né, para títulos de exemplo, vamos colocar aqui o iPhone 13 Pro Max. E aí você pode aqui escolher qual é a peça, né, que você quer substituir. Por enquanto existe aí a bateria, o alto-falante, a câmera, o display ou a tela, o SIM tray, que é o lugar onde você coloca o chip, e o Taptic Engine, que é aí o motorzinho de vibração, né, conhecido por nós. Então, para títulos de exemplo, vamos colocar aqui a bateria e você já vai ver aqui as peças, né, genuínas, como está descrito aqui, que você pode adquirir e fazer a troca aí no seu aparelho. Então vamos começar aqui pelo valor mais baixo, né, que você tem aqui itens pequenos, né, que são aí parafusinhos e coisas do tipo que você vai precisar e talvez possa aí perder, né, são bem pequenininhos, você tem a opção de pedi-los aí, o que é muito bom. Você tem aqui também os adesivos para o display, né, que você precisa remover talvez a parte da frente ou a parte de trás do seu aparelho, que no caso do iPhone 13 é uma peça inteiriça ali que tem uma vedação, então você precisa tirar a cola, por assim dizer, dela, e você tem a opção de colocá-la de volta aí, uma opção vendida aí pela própria Apple. Você tem aqui ao custo de $69 a bateria em si, né? Então se você já tem
todas as outras coisas, você pode pedir só a bateria e as chavinhas, né? Aqui é um kit, né, para você poder fixar essa bateria de maneira apropriada, ou então você pode pedir o kit completo ao custo de $71, onde você vai ter aí tudo que você precisa para poder fazer a troca. E aqui tem uma descrição interessante, né? Nesse caso aqui e nesse aqui, se você pedir o kit completo ou a bateria, você vai ver que existe um reembolso aqui de $24,15 se você mandar de volta para a Apple o seu produto danificado. Claro que esses preços devem variar entre qual produto você manda. A bateria é um preço, a tela é outra e assim por diante. Mas é bem interessante que eles te dão aqui essa opção e ela é devolvida para você em forma de crédito, né? O que significa que para você usar isso aqui, você vai ter que depois talvez comprar algum produto e vai receber um desconto com base nesse valor aqui. Mas aqui abaixo do site, a gente vai ver aqui as ferramentas que você vai precisar para poder fazer aí a substituição das peças no seu aparelho. Nós temos aqui todos os tipos de chaves, né, e assim por diante, que vão ser necessários. Mas uma que chama bastante atenção, que é o kit completo e que você pode alugar ele por 7 dias ao custo de $49. Um pouco salgado, é verdade, mas sem essas ferramentas aqui, eu acredito que seja muito difícil que você consiga fazer a substituição da bateria do seu aparelho, pelo menos não de maneira apropriada. O que torna atrativo também o aluguel, né, dessas ferramentas é que talvez, como você não é um técnico, não é alguém que faz isso como hábito, fica muito caro para você comprar todas essas coisas, né? Descendo mais aqui, você vê que tem coisas que custam $25, $37, $80, $100 e coisas até mais caras, como por exemplo esse aqui, né, que é um aquecedor, talvez para remover aí o display, né, que custa $256. Então imagina pagar mais de R$1.000 numa ferramenta para substituir uma peça, né? Praticamente é melhor comprar outro telefone, né? Se você for comprar todas essas ferramentas aqui. Então acaba sendo uma solução bem interessante para você poder fazer a substituição aí das peças no seu aparelho. Mas talvez a pergunta que você esteja se fazendo é: será que compensa? Compensa mesmo você comprar o produto, alugar as ferramentas, ter o trabalho, do que simplesmente entregar para a Apple, fazer o serviço e te devolver? Pronto, vamos aqui para uma comparação. Se você pedir a substituição direto na Apple da bateria original do iPhone 13 Pro Max, você vai gastar $69. Eles vão fazer todo o serviço e vão te entregar o aparelho pronto. Se você for por essa forma que a gente acabou de mostrar e comprar tudo, isso dá um montante de $71. Ou seja, para você mesmo fazer o serviço, você ainda vai ter que pagar $2 a mais do que se você entregasse para eles e fizessem o serviço e te devolvessem tudo pronto. Mas tem um detalhe aqui interessante, que é quanto você recebe de volta se você fizer o serviço e mandar para eles a peça defeituosa. Como a gente viu, você vai receber $24,15 de volta por você enviar para eles a peça defeituosa, nesse caso a bateria. E isso dá por cima uma diferença de $24 entre você mesmo fazer o serviço e pagar para eles, o que torna a coisa um pouco mais atrativa. E para saber se compensa no seu caso, você tem que colocar isso tudo na balança, né? Se você vai querer enviar a peça de volta, se você tem a capacidade, conhecimento, a disposição para fazer o serviço, ou se para você é simplesmente mais fácil entregar lá, esperar os dias, pegar o produto de volta, pagou e acabou. Mas e você, né? Teria coragem de fazer um serviço como esse no seu próprio aparelho? Ou você preferiria pagar para a Apple e ter o seu produto de volta? Acha que esse serviço vai vir para o Brasil? Se sim, quando? Essas são algumas perguntas aí que nós queremos saber a resposta. Então deixe aí no comentário. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e a gente se vê no próximo.